Olá pessoal, bem-vindos ao Curto e Grosso. E na nossa videoaula de hoje vamos falar especificamente, continuando a nossa série sobre quinidários, vamos falar sobre a morfologia dos quinidários. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos à vinheta. Olá pessoal, eu sou o professor Augusto Mota e, como eu falei antes, vamos falar da morfologia dos quinidários, continuando a nossa série sobre os quinidários, ok? Então, no caso aqui, primeiramente, nós vamos ter o seguinte: os quinidários, eles vão apresentar duas formas corporais, isso no ciclo reprodutivo deles, né? Duas formas corporais. Basicamente, primeiro nós temos a forma de pólipo ou polipóide, né? Que é uma forma cilíndrica cujos tentáculos são voltados para cima, né? Então essa é a primeira forma, a forma de pólipo. Como exemplo, no caso aqui nós temos a anêmona do mar, né? Lembra do Nemo, né? Que ele se protege na anêmona. Então veja bem, uma das principais características da forma polipóide é que os tentáculos e a boca do animal ficam voltados para cima, né? Algumas espécies elas são sésseis, como os corais, outras semicésseis, como no caso da anêmona do mar. Então essa é a principal característica, boca e tentáculos voltados para cima. Ó, tá vendo aqui? Então aqui eu tenho os componentes básicos: a boca, tentáculos, cavidade gastrovascular, gastroderme, mesoderme, epiderme. Então isso aqui é a forma polipóide, né? Forma polipóide do animal, tipo a anêmona do mar, um coral, né? Coral, lembrando que é a partezinha que fica dentro, né? Então vão apresentar formas sésseis, né? A outra, no caso aqui, é a forma medusoide, ou basicamente a forma de medusa, no caso. Ela vai ter uma forma de guarda-chuva, no caso, principais características, no caso aqui, olha, boca e tentáculos da cavidade são voltados para baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, basicamente a forma medusoide. Então olha só, então na forma medusoide, a boca e os tentáculos do animal são voltados para baixo. Eu tenho aqui a cavidade gastrovascular, gastroderme, mesogleia e epiderme. Então nesse caso aqui, o que é que acontece? Como exemplo, nós vamos ter a água viva, né? Então no caso da forma medusoide, a principal característica é essa: boca e tentáculos voltados para baixo. E no caso, essas espécies elas são, no caso, livres natantes, né? Elas nadam, né? Então a medusa, como vocês podem ver aqui no vídeo, ela é livre natante, ela consegue nadar, diferente de uma caravela, que ela só boia, né? Ó. No caso aqui da medusa, ela vai conseguir nadar. Então você vê, ó, que no caso aqui a boca e os tentáculos do animal são voltados para baixo, que é a principal característica da forma medusoide, sabendo também que ela é livre natante, né? Vão ser animais diblásticos. O que é isso, pessoal? É porque no processo embrionário eles vão ter dois folhetos germinativos, que no caso nós vamos ter aqui o seguinte, olha só, ele vai ter uma ectoderma, né? Ectoderma formando os tecidos mais externos, e uma endoderma formando, ou endoderme formando os tecidos mais internos. Então no caso aqui eu vou ter, ó, primeiro a ectoderma. Olha só, a ectoderma ela vai originar a epiderme do animal. Lembrando que a epiderme é aquele tecido que vai revestir o animal por fora, né? E aqui eu vou ter, ó, na representação, ó, isso aqui, tudo isso aqui é epiderme, tá? Então ele vai dar proteção e revestir o corpo do animal pela parte de fora, externamente.
E depois nós temos a questão da endoderma. No caso da endoderma, ela vai originar a gastroderme e a mesogleia, né, ó. No caso aqui, esses tecidos mais internos, como no caso a gastroderme, a cavidade gastrovascular, né, mesogleia, essa parte é toda originada da endoderme, né, do segundo folheto embrionário. No caso mesogleia, vamos pegar aqui a mesogleia. A mesogleia, pessoal, como é aquela parte do meio do corpo do animal, você tem aqui a cavidade gastrovascular, a mesogleia fica aqui, né, ó. Então veja bem, ela é uma massa gelatinosa que dá suporte ao corpo do animal. Lembrando que a água viva é chamada de água viva não é à toa, porque no caso da água viva, 90% do corpo do animal é formado por água, né? E essa água vai estar onde? No caso aqui na mesogleia. Então, ó, eu tenho aqui na figura, aqui eu tenho a cavidade gastrovascular, a epiderme revestindo o animal por fora, e a mesogleia vai formar toda essa parte aqui interna que é gelatinosa, né? Dando, no caso, estruturando o corpo do animal, visto que ele não apresenta um esqueleto, né? Como os mamíferos, por exemplo, ou os insetos. Então aqui nesse ponto nós temos a questão da mesogleia, tá vendo? Que é a camada gelatinosa. No caso da cavidade gastrovascular, nós vamos ter o seguinte, olha só. Os quinidários, vou tomar um pouquinho de água aqui, eles são os primeiros animais a apresentarem cavidade gastrovascular, né? Primeiros animais a apresentarem cavidade gastrovascular. Que no caso, com a captura pelos tentáculos, o animal tipo peixe, o filhote de caranguejo, crustáceo, que for, ele vai para a cavidade gastrovascular e lá ele irá sofrer o processo de digestão, né? Dali também, da cavidade gastrovascular, vai ocorrer, né, vai atravessar a parede e ocorrer o processo de distribuição do oxigênio e dos nutrientes do corpo do animal. Então eu tenho aqui na figura, olha só, cavidade gastrovascular nessa área, né? Digamos que aqui ela capturou um peixe, e aí o que é que acontece? Aqui dentro esse peixe ele vai ser digerido, os nutrientes irão passar para a cavidade, para a mesogleia, e aí serão distribuídos por todo o corpo do animal. Então são os primeiros animais a apresentarem cavidade gastrovascular. Lembra que no caso os poríferos não possuem, porque eles são filtradores. As partículas vão direto para dentro do corpo do animal, né? São capturadas pelos coanócitos e vão para dentro do corpo do animal. Então vamos ver agora a questão das células epidérmicas, né? Nas células epidérmicas nós vamos ter as mieloepiteliais, as intersticiais, as células sensoriais e aqui primeiro as mieloepiteliais. Olha só, essas células mieloepiteliais, elas são responsáveis pela contração do corpo do animal, né? Como você pode ver lá no vídeo curtinho, a anêmona, a água-viva, no caso o vídeo era da água-viva, ela consegue nadar, né? Então ela consegue isso através das células mieloepiteliais, né, do seu corpo. Então ela já vai apresentar movimentação, né? Olha só. Então nesse caso aqui, eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, certo? E vou ampliar, dá uma olhada, ó. No caso aqui, eu tenho, nesse caso aqui, eu vou ter a mesogleia nessa parte, as células aqui, células digestivas, né, células nervosas, e aqui as células mieloepiteliais, que permitem com que o animal se mova, né, se locomova. Depois disso, vamos ver agora as células intersticiais. As células intersticiais, elas vão ser totipotentes. O que é uma célula totipotente? É que ela pode virar qualquer outra célula do corpo do animal. É uma célula regenerativa, né?
É justamente com as células intersticiais que os quinidários eles vão ganhar crescimento e regeneração do seu corpo, ok? Então nesse caso aqui eu vou ter nessa parte aqui, olha, as células intersticiais, né? Nessa parte aqui, que vão propiciar, nesse caso, a regeneração e o crescimento do animal, né? Ó, nessa parte aqui, tá vendo? Ó? Então, depois das células intersticiais, temos as células sensoriais. O próprio nome já está dizendo. São as células que servem para percepção de estímulos, né? No caso, se você tocar numa água viva, ela consegue sentir o toque, né? E ela vai saber que você tocou nela justamente pelas células sensoriais, que são essas células aqui, ó, ligadas à corrente nervosa, tá vendo? Então quando o seu dedo chegar aqui e toca, pela célula sensorial, a água viva, ela sente que você tocou nela, ou que alguma presa tocou nela, no tentáculo, certo? Então isso ela vai conseguir através das células sensoriais, né? Ó, como eu falei antes, ó, célula sensorial, célula intersticial. Continuando, nós temos também as células glandulares. No caso das células glandulares, elas são responsáveis pela secreção de muco para proteção do corpo do animal, né? No caso aqui, nós vamos ter essas células glandulares aqui, ó, voltadas para a gastroderme do animal, tá vendo? Então elas vão secretar muco para proteção e também a questão digestória, né? Para digestão do ser vivo, tá vendo? Esse cara aqui, ó, é exemplo da célula glandular. Aqui. Aí vem, temos os quinidoblastos, né? Que são justamente as células que conferem o nome ao filo, que são as células urticantes que irão dispersar o veneno, né? Que causam as queimaduras. Elas são presentes principalmente na boca e nos tentáculos do animal. Nele vai ter o quinidocílio, que vai disparar o nematocisto, que irá liberar o veneno. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho o quinidoblasto, né? Aqui eu tenho o quinidocílio. Quando uma presa toca no quinidocílio, ele vai liberar esse chicote aqui, que é o nematocisto, que injeta o veneno. Agora isso é em questões de segundos, né? Então eu tenho aqui, ó, quinidocílio, quinidoblasto, que é a célula, e aqui o nematocisto. Tocou aqui, o nematocisto sai e dispara o veneno no corpo do animal, né, ó. Então, como eu falei, ó, vai estar concentrado principalmente nos tentáculos e na boca do animal, né? Aqui eu tenho o quinidoblasto sem estar disparado, aqui o quinidocílio. E no caso aqui, ó, após com o quinidocílio, né, disparado, é aqui é que vai sair o veneno. É que dói pra caramba. Como eu falei pra vocês, lá na praia eu tive o desprazer de sentir, né? Parece uma formiga preta ou uma picada de marimbondo. E olha que eu só encostei. Imagina aqui essa foto, ó. Olha as marcas aqui no corpo dessa moça, tá vendo, ó? Deve ter doído pra caramba. Então aqui eu tenho o quinidoblasto, o quinidocílio, que é o gatilho. Tocou, libera o filamento, que é o nematocisto, com a substância urticante, né? E aí temos a questão da alimentação. Veja bem, os quinidários eles são carnívoros, né? Tem os seus tentáculos para a captura do alimento e vão se alimentar basicamente de crustáceos, peixes e larvas, né? Crustáceos, peixes e larvas aqui são a alimentação básica deles. Além disso, eles vão possuir uma abertura oral, né? Só que lembrando, a abertura oral dos quinidários ela tem a mesma função de boca e ânus, né? Por quê? Porque o alimento entra e os dejetos saem pela mesma abertura, né? Então eu vou ter aqui, ó, a boca com a abertura oral, porque, digamos, o peixezinho pequeno é capturado, é digerido,
E ele não vai apresentar ânus para expelir os dejetos, a excreção. Vai sair por onde? Pela mesma abertura oral. Por isso que ela tem a função de boca e ânus, no caso. Então aqui eu tenho o quinidário, né? A abertura oral vai ficar justamente nessa parte, dessa água viva. Então, como vocês podem ver, vai ter função de boca e ânus, né? Lembrando aquele desenho Nemo, né? Você vê que aqui eles estão com medo porque se a água viva tocar, meu amigo, já era. Outra coisa, pessoal, um alerta, por favor, de forma alguma, no mar, na praia, não soltem sacolas plásticas. Por quê? Para quem não sabia, o principal predador da água viva são as tartarugas marinhas. Quando você solta uma sacola, a tartaruga come pensando que é uma água viva. Esse plástico vai para o estômago dela e com o passar do tempo, por fatores cumulativos, ela pode morrer, né? Então, por favor, não jogue sacola plástica na praia. Ok, pessoal? Então aqui eu tenho um exemplo. Tá vendo nesse vídeo? Porque a tartaruga, ela é imune ao veneno do animal, né? Então por isso, você jogando a sacola, no caso, ela pensa que é água viva, é por isso que ela morre, né? Então não solte sacolas no fundo do mar, na praia, em barco, canto nenhum, né? Os nutrientes e o oxigênio, eles vão se movimentar no corpo do animal, lá na cavidade gastrovascular por difusão, né? Penetram por difusão. A movimentação é pelo sistema nervoso, que é um sistema nervoso difuso no corpo do animal. Além disso, a ausência de cérebro, né? Eles não vão apresentar cérebro. Então aqui eu tenho, ó, as células nervosas, né, pelo corpo do animal, que vem as sensações de tato, a captura de presa, quando alguma presa toca nela. Então, o sistema nervoso dela vai ser difuso, não vai apresentar cérebro, né? E aqui nós vamos ter o seguinte: próxima aula nós iremos falar sobre as classes, né? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado por sua paciência, por sua audiência. Por favor, deixa aí seu like. Se inscreve no nosso canal, comenta, isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Na próxima aula vamos começar a falar das classes, né? Forte abraço, fiquem com Deus e fui!